O meu cordial boa noite a todos vocês que me assistem neste momento quando nós estamos reunidos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Queridos leigos, irmãos e irmãs da igreja, todos vocês que sempre nos acompanham, são muito bem-vindos para mais um estudo. Hoje, o último estudo dessa série das epístolas de Paulo aos Tessalonicenses. E nós queremos estudar da segunda carta aos Tessalonicenses, desde o capítulo 2, versículo 13, até o final do capítulo 3, versículo 18. Nós vimos nos outros estudos das cartas aos Tessalonicenses que Paulo já tinha falado tanto sobre a fé em Jesus Cristo que os Tessalonicenses tinham, elogiado essa fé que era demonstrado em muito amor para com as outras pessoas. E Paulo tinha falado bastante, e nós vimos isso principalmente no último estudo, semana passada, sobre os tempos do fim. Paulo disse que depois que o Evangelho seria pregado a todos, haveria outros sinais, por exemplo, uma apostasia, um afastamento das pessoas do caminho de Deus. Ao final dessa apostasia, desse afastamento, uma grande revolta das forças do mal contra Deus. No final desta grande revolta, a vinda do homem maligno, homem perverso da iniquidade ou anticristo, e todo esse tempo seria encurtado por amor aos eleitos escolhidos por Deus, e daí viria Cristo. Num abrir e fechar de olhos, tudo será desfeito, destruído nesse mundo, mas os anjos recolherão os crentes para junto de Cristo e ele finalmente salvará sua igreja, condenando os infiéis ou os descrentes, os que não aceitaram a Cristo. Isso é um resumo de tudo que a gente viu até agora. E o que a gente tinha colocado já na semana passada também, que muita gente interpretou mal as palavras de Paulo sobre os tempos do fim. Parece que alguns interpretaram que Cristo voltaria dali a bem pouco tempo demarcado, deixavam de trabalhar e ficavam se intrometendo na vida alheia. Faziam isso talvez por dois motivos, talvez por desconhecimento de que para Deus 1000 anos é como um dia, ou por pura preguiça mesmo. E o Paulo, no texto de hoje, ele mais uma vez conclama a todos a fidelidade, pede orações pela evangelização, esclarece essa questão da preguiça, diz que vocês têm que trabalhar, e daí ele deseja a bênção apostólica. Isso é assim um esboço, um resumo do nosso estudo de hoje. Eu dividi esse estudo em duas partes. Uma primeira parte, que é o capítulo 2, versículo 13, até o final dele, versículo 17. Na Bíblia Nova Tradução, na linguagem de hoje, tem o título Firmeza e Fidelidade. Aqui Paulo exorta as pessoas à firmeza e fidelidade, e ele tem no início uma ação de graças, falando que Deus nos escolheu para pertencermos para Ele, e então a exortação propriamente dita. Pois bem, sobre essa ação de graças inicial, também no versículo 13, diz assim: Irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama. Por quê? Pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de tornar vocês o seu povo dedicado a Ele. Então Deus os escolheu, Deus nos escolheu, nós os crentes, desde antes da fundação do mundo, desde a eternidade, Deus já nos criou e escolheu para a salvação. Vejam que coisa maravilhosa, né? O versículo 14, foi para isso que Deus os chamou. Deus nos chamou da escuridão do pecado em que nós por natureza nascemos e vivemos. Pelo santo batismo fomos chamados da escuridão do pecado para o conhecimento da luz que é Cristo, para a fé em Cristo. Deus os chamou por meio do Evangelho que anunciamos, no caso dos adultos que ouviram essa palavra, né?
a fim de que vocês tomem parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, agora vem essa exortação à firmeza. Fiquem firmes e guardem todas as verdades que anunciamos e ensinamos a vocês, tanto nas nossas mensagens como nas nossas cartas, no que nós falamos pessoalmente quando estivemos entre vocês, lá na segunda viagem missionária, né? Atos 17, e no que nós estamos escrevendo nessas duas cartas, agora na segunda carta. Nós, como apóstolos, Paulo é um apóstolo, a exemplo dos outros 12, né? Então, ele tem essa autoridade apostólica, ele recebeu a mensagem de Jesus Cristo, então, por ordem de Jesus Cristo, ele tem a mensagem de Cristo para levar a eles, e eles creram, aceitaram essa mensagem, e essa mensagem está dando vida, vida espiritual, vida com Deus, perdão dos pecados, vida com Deus neste mundo e certeza da vida eterna. Tudo isso essa mensagem está garantindo para eles. Então, o Paulo, mais adiante, ele os encoraja no versículo 16 a ficarem firmes. Ele diz que Deus e o Senhor Jesus Cristo, Deus Pai e o Filho, os encorajem. Uma outra versão diz, os consolem, deem forças. O Consolador, o que nos fortalece, o que criou a fé e mantém a fé e faz com que a fé frutifique é o Espírito Santo. Nós podemos então concluir daí que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estejam com vocês, fazendo com que vocês progridam cada vez mais. É o Deus triuno, o único e verdadeiro Deus conosco. O chamado e a vida de fé tem então a sua origem em Deus, alguns tópicos reforçando isso aí. Toda a nossa vida física e espiritual tem sua origem em Deus. Deus nos certifica de que nós pertencemos a Ele. E Ele nos certifica, nos dá a garantia pelos sinais externos da palavra e dos sacramentos. É na sua palavra que Ele afirma isso. Isso nos é garantido, dado e garantido como um selo, um carimbo pelo santo batismo e reforçado em toda oportunidade que temos de tomarmos a Santa Ceia do Senhor, né? Tudo isso ele entregou aos apóstolos e isso veio pela graça de Deus até nós, através dos séculos, através dos mensageiros fiéis de Deus. Só assim nós permanecemos na fé e todo o projeto de Deus para a nossa vida, tudo que está programado, que está acontecendo e que vai acontecer, em tudo isso nós seguiremos todos os passos de Deus por obra do Espírito Santo. Pois bem, assim nós terminamos o capítulo 2 nesse encorajamento e chegamos no 3, que tem duas partes também. Paulo diz, orem por nós e trabalhem e façam o bem. Orem. Aqui está o principal motivo de se orar pela salvação das pessoas. Paulo começa dizendo, finalmente, irmãos, está indo para os finalmente, orem por nós para que a mensagem do Senhor continue a se espalhar rapidamente e seja bem aceita, para que ela seja eficaz, aceita, como aconteceu entre vocês. Orem também para que Deus nos livre das pessoas más e perversas, pois nem todos creem na mensagem. Sempre foi assim, há os que creem e os que não creem. Os que não creem se tornam perseguidores de Cristo e perseguidores também dos seus seguidores. Paulo ora, então, para que ele tenha liberdade e oportunidade de pregar o Evangelho, anunciar, e é por isso que nós oramos nesses tempos do fim também, que as portas da evangelização permaneçam abertas, que o Espírito Santo opere nos corações, que abra muitos corações para aceitarem a Cristo, mas Paulo também ora para que ele seja defendido da maldade dos homens maus,
porque nem todos creem. E nós oramos para que os mensageiros e todos nós sejamos defendidos também de todo mal. Como oramos no Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O mal, maligno, toda maldade que começa com o diabo e os seus anjos, qualquer mal que possa afetar nosso corpo e nossa alma, nós sempre oramos por livramento também. Depois dessa parte, então, Paulo se dirige uma vez mais exortando eles à fidelidade, está nos versículos 3 até 5, dizendo que o Senhor Jesus Cristo, o Senhor que é fiel, lhes dê a fidelidade para que vocês sempre obedeçam à sua vontade, né? E aí sim chega essa última grande parte, especificamente falando das pessoas ociosas, que não estavam trabalhando, ou porque achavam que Cristo estava para vir imediatamente, ou pura preguiça mesmo, ou as duas coisas. E o Paulo é muito contundente, nada melhor do que ouvirmos o próprio Paulo falando aqui. Versículo 6. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todos os irmãos que vivem sem trabalhar e que não seguem os ensinamentos que demos a eles. Vocês sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vocês sem trabalhar. Não temos recebido, Paulo se refere a ele e seus companheiros Silas ou Silvano e Lucas, não temos recebido nada de ninguém sem pagar. Na verdade, trabalhamos e nos cansamos. Trabalhamos sem parar dia e noite a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. O Paulo tinha por hábito, ali onde ele fundava uma missão, ele não aceitava dinheiro local para que pudesse tirar todas as eventuais pedras do caminho para a evangelização. Em outros lugares ele mesmo diz que ele tinha todo o direito de receber. E ele defende isso, que os mensageiros têm o direito de receber. Mas ele, por opção, ele e seus companheiros ali em Tessalônica não receberam. Ele diz que ele recebeu dos filipenses, cidade vizinha de única igreja, que ele recebeu várias vezes contribuições. Ele diz no versículo 9, é claro que temos o direito de receber sustento, mas não temos pedido nada a fim de que vocês seguissem nosso exemplo, o exemplo de trabalhar. Porque quando estávamos aí, demos esta regra, quem não quer trabalhar, que não coma. Um ditado conhecido, né? Quem não quer trabalhar, que não coma. Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos. Não fazem nada e se metem na vida dos outros. Ora, quem não faz nada costuma se meter na vida dos outros, é porque tem tempo para ser jogado fora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a autoridade é apostólica, é como se fosse o próprio Cristo falando. Ordenamos com insistência a essas pessoas que vivam de um modo correto e trabalhem para se sustentar. E aí uma palavra bem importante, mas vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Nós temos que reconhecer que todos nós temos dificuldades em todas as áreas da nossa vida. Nós também não trabalhamos como gostaríamos ou como deveríamos. E às vezes nós somos inclusive tentados a trabalhar, tentados pelo orgulho, trabalhar ou fazer de conta, quem sabe, que trabalhamos para sermos vistos. E aí também seria uma má motivação. A quem nós devemos contas, em última análise, é o nosso Deus. Humildemente nós temos que trabalhar e, como cristãos, trabalhar no seu reino, trabalhar na igreja para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, para que Deus seja louvado, engrandecido e toda a oportunidade de evangelização aconteça.
O trabalho dos ministros da palavra, dos pastores, por excelência, qual é? Eles foram chamados para administrar a palavra e os sacramentos. Então, promover a palavra do Senhor. Para isso que os pastores foram chamados. Os pastores não foram chamados, como Pedro coloca lá em Atos 6, para distribuírem as mesas, servir as mesas, fazer os demais trabalhos braçais de ajuda ao próximo. O pastor pode ajudar, mas isso é de toda a igreja, né? Então, às vezes, a gente confunde as coisas. Qual é a real missão? A missão do pastor é orar, é estudar, é meditar e transmitir de todas as formas possíveis. E nesse tempo de pandemia, obviamente, cada um com seus dons e capacidades, usando também a mídia que está à nossa disposição. Mas todos nós, pastores e membros, temos que reconhecer que somos pecadores, somos falhos, pedir perdão e que o Espírito Santo nos mude para que nós não nos cansemos de fazer o bem. Dito isso, sobre essa questão do trabalho, o Paulo arremata: se alguém não quiser obedecer, seguir o que estamos mandando nesta carta, vejam bem quem está fazendo isso e se afastem dele para que fique envergonhado. Olha que o Paulo não está dizendo expulso da igreja, só se afastar para ele notar o quanto está errado. No entanto, não o tratem como inimigo, mas o aconselhem como se aconselha um irmão. A pessoa que, ele diz, os de Tessalônica, que não estão trabalhando, tem essa fraqueza, esse pecado do qual devem se arrepender, mas ainda são irmãos na fé. Então, esse afastamento é tratá-los pela lei de Deus com toda a dureza da lei, mas usar a lei com amor ao mesmo tempo, porque o objetivo é ganhar as pessoas, que elas reconheçam o seu problema, se arrependam e mudem e trabalhem como convém. Assim terminam então os assuntos principais dessa epístola, e aí nós temos a saudação final e a bênção de Paulo, quando nos versículos 16 a 18 ele diz: que o Senhor dá paz, o Senhor sempre é Jesus Cristo, dá paz, que dá paz de espírito pelo perdão dos pecados. Ele dê a vocês a paz de espírito, porque no mundo nós estamos sempre em guerra. No mundo passais por aflições, diz um texto, mas vos dê a paz no coração, sempre e de todas as maneiras, e que o Senhor esteja ao lado de vocês. Isso aí lembra o último versículo do Evangelho de Mateus, Mateus 28, 20. A promessa de Jesus antes de subir ao céu, a última promessa: e eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. O Senhor esteja com vocês, com todos vocês. E aí o Paulo diz no final, antes da bênção final: com a minha própria mão escrevo isto, saudações de Paulo. É assim que assino todas as minhas cartas, é assim que escrevo. Os escritores da antiguidade, ali naquela região, tinham o costume de ditar as cartas. O redator, o secretário, secretária, é chamado, tem uma palavra em português, amanuense. O amanuense é aquele que copia. Então Paulo ditava suas cartas, mas ele dizia: a saudação e a assinatura é minha. Se vocês virem uma assinatura diferente, daí não vem de mim, é coisa de algum falso profeta por aí. Para terem certeza que isso vem de mim, é assim que eu assino. Aí ele mesmo assina da forma como era feito na época. É assim que eu assino todas as minhas cartas, é assim que escrevo. E aí sim, a bênção final, a bênção apostólica, que é a graça, o amor de Deus em Cristo, todas as bênçãos espirituais, todo o cuidado de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. É isso que eu desejo também a todos vocês que me acompanharam em todos os estudos até aqui.
Agora nós temos ainda antes do Natal 2 sextas-feiras e nós queremos fazer 2 estudos avulsos, depois vamos projetar outros estudos, mas eu convido vocês desde já sobre 2 estudos avulsos sobre as maravilhosas profecias, promessas a respeito da vinda de Cristo. E nós temos profecias maravilhosas e o cumprimento é mais lindo ainda. Vai ser muito legal encontrar vocês na próxima e na outra sexta-feira também. Vamos concluir com uma pequena oração. Amado Deus, Pai Celestial, muito obrigado pela Tua Santa Palavra, pelo Teu Santo Espírito que opera em nós através da mesma, o mesmo Espírito que nos deu a fé através do Santo Batismo, e que esse Espírito Santo faça com que nós fiquemos firmes na fé e atuantes sempre em amor, e que nós façamos de tudo para que Teu Evangelho possa ser espalhado e abre corações para milhares que ainda não creem. Abre os corações deles. Fica conosco, com nossas famílias, nossas igrejas, hoje e sempre, em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém.